Pessoal, prazer, meu nome é Charles, sou professor de hardware e redes. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre placas de vídeo, como que elas funcionam, como que elas trabalham, velocidade e como que ela age. Bom, vamos falar um pouquinho sobre placas de vídeo. Existem alguns modelos de placas de vídeo que se definem de acordo com a sua necessidade. Os modelos mais antigos, por exemplo, são aqueles modelos de 1 GB, 2 GB, são aqueles modelos mais simples, eles têm apenas o conector VGA da sua placa. Ele não tem necessidade, como eu falei anteriormente, de um dissipador de calor. Por quê? Ela não esquenta, ela não tem essa necessidade. Elas são muito usadas nas placas off-board para que elas possam ter vídeo. Essas placas, para elas terem vídeo, depende muito dessa placa. Porém, ela traz uma facilidade para o seu processador. Já outras placas, elas trazem um dissipador em cima, porém de um modo bem simples. Só que ela já tem uma entrada VGA e uma entrada chamada DVI. O que tem essa diferença dessas entradas VGA e DVI? A gente começa a ver que essas entradas, elas mudam de acordo com o seu monitor, de acordo com o que você vai usar. Inclusive, ela tem uma entrada também chamada SATA, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui nessa aula. Bom, as memórias, elas têm alguns barramentos. O primeiro barramento que a gente vê nela é o PCI. O que é esse barramento PCI? Como comentei em algumas aulas anteriores, o barramento PCI é para que ela trabalhe de uma forma mais rápida. Hoje, as nossas placas PCI, ou PCI Express, como ela é conhecida, ela trabalha numa velocidade bem maior. E hoje, você não usa tanto a PCI para você usar uma placa de rede. Você usa uma chamada AGP. O barramento AGP, que eu comentei na placa-mãe, é o barramento dessa placa. Ou seja, ela consegue trabalhar de uma forma muito mais rápida porque ela é uma aceleradora de vídeo. Ou seja, é uma aceleradora gráfica. Vai fazer com que seus vídeos trabalhem de uma forma muito mais rápida. Um exemplo claro, para você que muitas vezes gosta de jogar ou gosta de acessar vídeos, ele vai fazer com que, por exemplo, o seu vídeo não trave. Ela vai fazer com que o seu jogo trabalhe numa frequência mais acessível. Muitas vezes você vai acessar um jogo em 3D, em 2D, um jogo com resolução 4K. Isso é necessário para quê? Para que sua placa possa trabalhar de uma forma mais rápida e não trave. Muita gente vê isso nessa qualidade quando se trabalha com vídeo. Muitas pessoas trabalham com edição de vídeos, qualidade de vídeos, resolução de vídeos. Então, quando você tem uma placa de vídeo melhor vai ser para você trabalhar com aquela quantidade de vídeos. Hoje, os slots AGPs, eles têm apenas um corte pequeno e um corte grande, dependendo muito do que você vai usar, e uma trava no final. Essas placas de vídeo, elas têm alguns conectores. O primeiro conector dela é chamado de VGA. Segundo conector, DVI. E ela tem um conector central, chamado HDMI. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada um deles. Tá? O VGA é o conector mais comum que a gente vê nos computadores hoje em dia, que é o que? Aquele cabo com as pontas azuis. Quando você conecta no seu monitor e outro nele. Esse cabo, ele depende muito do tamanho que você vai usar, do seu espaço que você tem. Ele não tem um tamanho padrão. Isso você pode definir de acordo com o que você utiliza. Os cabos que você vai usar, ou a distância que você vai usar, não interferem na qualidade do seu vídeo. O que ele vai impactar, por exemplo, é no tempo da demora para transferência de vídeo. E isso sim pode demorar um pouco. Já o cabo DVI é um caso bem interessante, porque ele é um padrão, não é utilizado no Brasil. Bem poucos computadores utilizam o cabo DVI. Por quê? O DVI ele é muito utilizado nos Estados Unidos. É um padrão americano, muito conhecido, famoso lá, que faz com que as pessoas trabalhem de uma forma mais acessível, porque para eles o gráfico é muito melhor. E o HDMI? O HDMI é aquele cabo que todo mundo já conhece,
que é o famoso trabalhar com seu cabo em HD. Quando você trabalha com seu cabo em HD, você está trabalhando com o seu vídeo, por exemplo, em 1080p, em 720p. Isso dá uma diferença muito grande. Vocês podem ver essa diferença, por exemplo, quando vocês estão assistindo um vídeo no YouTube, ou até mesmo o nosso vídeo que você está assistindo agora. Você pode ver a diferença da qualidade do vídeo se vocês colocarem, por exemplo, num VGA, num HDMI, ou até mesmo num DVI. Tudo isso quem define é a sua placa de vídeo. A sua placa de vídeo vai definir a qualidade, o modelo, como que você pode usar, se você consegue fazer dupla transferências, ou seja, será que quando eu coloco minha imagem lá, eu consigo trabalhar essa imagem de uma forma melhor? O meu monitor vai fazer diferença nisso? Claro que vai. O monitor também conta muito, mas o método da sua placa também conta bastante. Hoje, muitas empresas preferem trabalhar com grandes quantidades de memórias de vídeo do que trabalhar com memórias de RAM. Então, ou seja, vai muito do que vocês vão utilizar. Será que vocês vão utilizar bastante para jogos? Será que vocês vão utilizar bastante para vídeo? Isso é o que vai definir, por exemplo, se você vai trabalhar com uma placa de vídeo. Hoje, muitas pessoas me perguntam, professor, o que eu posso utilizar ou qual é a melhor placa para mim utilizar no meu computador? Eu sempre dou uma resposta bem simples. Para que você vai utilizar? Isso é algo muito claro que as pessoas têm que ter em mente. Antes de eu comprar um computador ou comprar uma placa, eu preciso saber qual é a finalidade que eu vou estar usando essa placa. Será que essa placa que eu vou estar usando vai ser uma placa que eu precise, que eu tenha necessidade de usar ela? Ou estou usando ela somente porque eu acho que vai ficar mais bonito? Isso é algo que faz muita diferença. Muitas pessoas acham que dá para fazer isso, por exemplo, em um notebook. O notebook ele não tem uma placa de vídeo externa. Normalmente o notebook, a placa dele de vídeo é interna dentro dele. E elas variam, mudam de acordo com o que você utiliza. Você pode utilizar uma memória de uma placa de vídeo melhor se você for usar para gráfico. Você pode usar uma placa de vídeo diferente se você utiliza para jogos. Isso vai variar bastante. Por exemplo, hoje a gente tem placas que são, por exemplo, GeForce e outras que são específicas para jogos. Isso é muito usado nos dias de hoje. Isso é muito utilizado para quando você vai utilizar para fazer um jogo, para você trabalhar com uma placa. Muitas pessoas que criam jogos utilizam muito de placas de vídeo e memória. Isso são coisas essenciais para quando você vai criar um jogo. Você precisa de um computador com um bom processador, uma boa memória e uma boa placa de vídeo. Muitos me perguntam se há necessidade disso para criar jogos. Sim, há necessidade. Porque você vai trabalhar com arquivos em 3D, você vai trabalhar com arquivos de velocidade, você vai fazer renderização de imagem. Por isso que são necessários você trabalhar com vários tipos de memórias diferentes. Memórias de vídeo, memórias de rede, memórias de flash e por aí vai, dependendo do jogo que você for criar. Bom, gente, a gente viu até aqui que as memórias trabalham de diversas formas. De formas maiores, de formas menores. A gente tem como expandir, diminuir ou melhorar a qualidade do vídeo, diminuir a qualidade do vídeo, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você precisa. Hoje, uma placa de vídeo pode não ser uma necessidade sua, mas pode ser uma necessidade de uma pessoa que trabalhe com jogos. Depende muito do que você vai utilizar. Hoje, muitas pessoas têm a placa de vídeo para jogos. Isso é algo muito interessante. Lembrando que notebooks já vêm com placas de vídeo integrada. Muito obrigado por assistir a nossa aula. Bons estudos e boa semana. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula.